Qual é a diferença real entre radiofrequência e criofrequência? Se você acha que a diferença é apenas temperatura, você está deixando muito dinheiro na mesa por não conhecer a fundo a diferença na prática clínica de utilizar essas duas eletroterapias. Eu te garanto que o raciocínio clínico por trás dessas tecnologias são capazes de entregar resultados magníficos, mas para isso você precisa conhecer a fundo o que cada uma delas fazem lá no corpo do seu paciente. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional e tenho uma missão neste canal, que é desmistificar a eletroterapia para você, acadêmico de fisioterapia, ou até mesmo você, profissional em fisioterapia dermatofuncional. E aí, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir este canal e compartilhar com outros profissionais que possam se beneficiar do conteúdo que será dito aqui neste vídeo. É muito comum a gente achar que radiofrequência e criofrequência são iguais na prática clínica, mas não são. É claro que elas têm uma certa similaridade quando a gente fala sobre a corrente eletromagnética, que é a radiofrequência. Mas o fato da gente utilizar um equipamento que não há um resfriamento superficial desta pele faz com que muitas das vezes eu não consiga chegar na temperatura adequada para aquele meu paciente e não entregar o resultado ideal. Porque quando a gente fala sobre radiofrequência e criofrequência, claro, a gente precisa pensar que eu preciso entregar uma temperatura de acordo com o meu objetivo terapêutico, porque senão eu estou fazendo apenas efeito placebo. E a rádio eu consigo ter esta certeza porque eu tenho um termômetro que eu consigo verificar esta temperatura. Já na criofrequência, como ela possui uma placa de Peltier que gera esse resfriamento na superfície do tecido, eu já não consigo mais ter a certeza da temperatura que eu cheguei lá dentro. Porém, o fato de eu trabalhar com o resfriamento em superfície, o frio também gera ativação das caspases, que a gente chama de proteínas de choque térmico. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma das proteínas mais famosas quando a gente fala sobre rádio e criofrequência, é a proteína HSP47. E se a gente olhar na base literária sobre HSP47, ela é capaz de ser ativada tanto no calor, com temperaturas um pouquinho mais altas, quanto no frio, com temperaturas mais baixas. Então, se você tem esse choque térmico acontecendo ao mesmo tempo, você tem a ativação dela muito maior. Logo, você consegue entregar um resultado de redução, né, ou até mesmo de uma síntese de colágeno muito melhor. Quando eu falo de redução, eu falo de uma redução de gordura localizada, porque afinal, a diferença também que a gente encontra entre uma rádio e uma crio é que a grande maioria dos equipamentos que trabalham com radiofrequência no mercado, elas possuem ponteiras fixas. O que é isso? Ou você trabalha com uma bipolar, ou você trabalha com uma monopolar. Quando eu trabalho com a criofrequência, a vantagem da tecnologia dela é que eu tenho uma ponteira monopolar e multipolar no mesmo cabeçote. Logo, eu consigo trabalhar com frequências diferentes, então com profundidade de tecidos diferentes e, consequentemente, com qualidades de tecidos diferentes. Ou seja, eu consigo trabalhar com a derme, com síntese de colágeno, e consigo trabalhar com tecido adiposo, trabalhando aquela gordura ali que esteja localizada. Então, eu consigo ter o benefício da criofrequência de resfriar essa superfície, trazendo conforto para o paciente, sem perder a minha qualidade de tecnologia. Professora, mas como é que eu vou saber que eu cheguei na temperatura-alvo? A gente não sabe. Infelizmente, não existe um termômetro muito adequado que verifique. O mais próximo que faz com que a gente tenha essa certeza de que eu cheguei na temperatura-alvo são as câmeras termográficas. Essas câmeras termográficas, elas conseguem me dar uma variabilidade de temperatura através de cores, e essas cores conseguem me mostrar que existe sim um aquecimento mais profundo, mas que há um resfriamento mais superficial. Logo, eu consigo ter uma certeza, vamos dizer assim, de que eu cheguei no meu objetivo adequado e, consequentemente, no meu resultado. E isso você só consegue ter trazendo um raciocínio clínico de acordo com o que o seu paciente precisa. Por isso que as minhas alunas que participam das mentorias ao vivo, que acontece toda a última quarta-feira do mês, elas conseguem trazer na prática mais qualidade de resultado, consequentemente interferindo no bolso delas, melhorando o investimento que elas têm de retorno nesses pacientes, que é o que a gente fala da melhoria do ROI, né? Que é do retorno do investimento que você fez. Logo, se ela consegue trabalhar com mais qualidade, com melhores resultados, consequentemente, o faturamento dessas minhas alunas aumenta em muito. Mas para isso, precisa-se ter um raciocínio clínico de como se utilizar a radiofrequência ou a criofrequência. Tudo de acordo com o que você tem aí no seu consultório. Mas saiba, radiofrequência e criofrequência não são iguais quando a gente pensa mais bioquimicamente
o que elas entregam dentro do tecido. Entenda a fundo como a teoria se alinha à prática dentro da minha mentoria ao vivo na plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá, as alunas podem enviar a ter 2 casos clínicos, onde juntas iremos planejar o melhor tratamento para os pacientes, de acordo com o que elas têm em seu próprio consultório. Porque não adianta pensar em recursos que você não possui. Então, a estratégia da mentoria é você entregar os melhores resultados com o que você tem aí dentro do seu consultório. Então, não se esqueça de ir lá na descrição deste vídeo, acessar a página oficial da plataforma e descobrir os planos que são melhores para você. E não se esquece de curtir esse vídeo, seguir esse canal e compartilhar com outros profissionais que querem ter acesso a esse conhecimento, a este conteúdo igual a você.